E aí galera, tudo bem? Ui, vai cair a câmera. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência de quando eu trabalhei em cruzeiro marítimo. E também vou responder a algumas perguntas frequentes sobre como arrumar trabalho em cruzeiro, como é a vida a bordo e etc. Espero poder ajudar. Deixando bem claro que eu não tenho intenção nenhuma de dizer eu sou a certa, eu sei o que é melhor ou qualquer coisa do gênero. Se alguém que já trabalhou em cruzeiro assistir esse vídeo e não concordar com alguma coisa, é só falar. Show de bola! Bom, então inicialmente eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu trabalhei no Costa Pacífica, da Costa Cruzeiros, Costa Crociere, enfim. E eu trabalhei no bar como cocktail waitress, servindo bebidas, etc, etc. E isto foi em 2011, na temporada brasileira. Na verdade, eu teria ido pra Europa também, só que eu desisti. Então, assim, eu vou botar algumas fotos aí pra vocês verem um pouco como que era a minha cabine no cruzeiro. Algumas coisinhas que tem muita gente que tem dúvida, como seria, etc. O cruzeiro que eu trabalhei, então, essa é uma réplicazinha dele, tipo um negocinho que eu comprei. Comprei antes de ir embora do cruzeiro. Achei bem bonitinho. Eu gostei muito da experiência, apesar de não ter aguentado. Mas não é todo mundo que passa pelo que eu passei. Muitas pessoas desistem por diversas razões. No meu caso, porque eu estava bem mal, assim, psicologicamente, fisicamente, sem preparo físico, etc, etc. Comecei a ficar muito doente. Então eu acabei desistindo. Mas assim, eu aconselho a todos que se preparem, porque assim, é muito trabalho. A pessoa pensa assim, é o trabalho dos meus sonhos, eu quero muito, chegando lá vai dar tudo certo. Não, não é assim. Vocês têm que se preparar, sei lá, façam um tempo de academia antes de ir. Sei lá, mas não é fácil mesmo. E claro, tem seu lado bom, tem suas retribuições e etc, mas complicado. Então vamos para as perguntas e respostas. Primeira pergunta: como é o trabalho a bordo? O trabalho a bordo é muito cansativo. Em quase todos os cargos trabalha-se aproximadamente de 10 a 13 horas por dia, mais ou menos. Trabalho geralmente bem puxado, bem pesado. Não tem nenhum dia de folga. Se o teu contrato tem 8 meses, tu vai trabalhar 8 meses sem ter nenhum dia de folga. As folgas são por hora. Então, por exemplo, se um dia tem 24 horas, tu vai trabalhar 12 horas, por exemplo. Então, digamos, tu trabalha 3 horas agora e tem 2 horas de intervalo, aí trabalha mais 4 e assim vai, até fechar a tua hora. No meu caso, no bar, ganha-se o salário e mais as comissões e mais algumas coisinhas. Então, no caso, como tem alguns bares que vendem mais e outros menos, uns que vão mais passageiros beber, etc, e outros menos, então o que se faz, pelo menos na costa? Se faz uma rotação de funcionários. Então, assim, todos podem trabalhar em todos os bares, tendo a chance, claro, trabalhar em bares mais puxados, outros mais leves, e também poder vender mais e menos para ser justo com todos os tripulantes, certo? Sobre o horário de trabalho, tudo depende do cargo de vocês. No caso, eu no bar, a cada semana mudava o schedule, mudava o horário, enfim. Então, geralmente, trabalhava assim em 3 bares diferentes num dia e os horários de trabalho por uma semana eram os mesmos, depois trocava. Então, por exemplo, numa semana eu começava de manhã cedinho, abria o bar, sei lá, 7 da manhã e terminava, tipo, antes da meia-noite, por exemplo. E num outro começava, então, no fim da manhã e terminava de madrugada. Enfim, mas tudo depende se você trabalha num restaurante, num bar, como fotógrafo, como o que for. Segunda pergunta: como se separam os tipos de tripulantes, de trabalhadores em cruzeiros? Bom, vocês têm os crew, que são os mais fuleirinho, que nem eu era,
mas que a maioria dos que trabalham em cruzeiro são isso. Que é o pessoal que trabalha em restaurante, fora os chefes, tá? Eu tô falando de cozinheiro, garçom, quem trabalha no bar, camareiras e etc, etc, etc. Ah, e esses então dividem cabine sempre, dependendo da companhia, divide-se entre 2 ou 4 pessoas numa cabine. As horas de trabalho também geralmente são mais puxadinhas. Bom, temos também os staff, que são os fotógrafos, animadores, dançarinos, que mais? Babás, não é bem babá, mas enfim. Todo esse pessoal assim que já não é fuleirinho, mas que é meio de elite, vamos dizer, eles são staff. Quais são as diferenças entre crew e staff? Os crew, eles trabalham muitas vezes algumas horas a mais, e os staff tem algumas regalias a mais. Eles dividem, às vezes, cabine em menos pessoas ou não dividem cabine. Eles muitas vezes trabalham um pouco menos de horas. E eles são mais... Eles têm um restaurante diferente. Muitas vezes a comida é melhor. Sei lá, não vou começar a defender e tal, porque vão começar a me esculachar aí que eu tô sentindo. Mas enfim, é isso aí. Eu queria dizer também que eu passei no ano passado, em setembro, eu fui pra São Paulo e fiz uma entrevista pra Pullmantur, pra animadora, e eu passei e fui chamada. Porém, eu não embarquei porque eu tenho uma empresa agora e tal, e não foi possível. Mas eu fiquei muito feliz. A entrevista foi muito legal e apavorante, mas legal. E eu ia embarcar na França em novembro agora de 2012. Só que eu não fui. O que acontece? Bem, eu tava falando das divisões, né? Temos também os chefes aí e tal. Chefe do bar, chefe do restaurante, Esses mais fodões também tem um restaurante só pra eles, tem cabine só pra eles. Eles são os fodões do cruzeiro. Então eu nem vou falar muito disso porque são pouquíssimas vagas. Muitos deles têm que começar como crew e ir crescendo cargo a cargo, ganhando promoção, etc, até virar chefe. Então eu prefiro nem falar, nem me deter muito a essas informações. Bom, beleza. Terceira pergunta. Como são os salários dos cruzeiros? Bom, o salário de crew varia desde, põe aí, $500 até 3 mil ou 4 mil dólares, extrapolando, com gorjetas e comissões e etc. Eu não tenho uma base exata porque são muitos cargos e muitas companhias diferentes, mas basicamente é isso. Mas no geral vai de 700 a 1.500 dólares. Os staff, eles são mais fodões, mas geralmente eles ganham menos. Então, por exemplo, um animador ganha uns $1.000, fotógrafo ganha mil e poucos, 2.000, não sei, mas tendo que ralar pra conseguir, porque ganha muito comissão, né? E os chefões aí eu nem falo, chefões, nossa, parece que eu tô jogando videogame, né? Bom, vamos lá pra quarta pergunta. Como conseguir trabalho em cruzeiros? Bom, então, tem várias agências, com o passar dos anos, cada vez tem mais e mais agências. Eu vou colocar o nome de algumas que eu conheço e que eu sei que funcionam, que não são de mentirinha nem nada disso aí embaixo. Eu embarquei pela ISMBR de Curitiba e tem também a Infinity, que é São Paulo, que eles são a agência que mais contrata para mais companhias. Então é uma boa, mas ao mesmo tempo, não sei. Eles sempre tentam jogar as pessoas mais pra crew. Mesmo que, eu não sei, mas é show de bola. A minha maior reclamação sobre a ISMBR é o fato deles demorarem muito pra responder e-mail, às vezes não atenderem ligação.
deixar a pessoa apavorada esperando notícia e etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou falando mal, na verdade eu só estou comentando. Só que depois eu descobri que todas as companhias, as agências são assim. Porque quando chega a época de embarques e que tem muita contratação, eles simplesmente não dão conta. Então eles ficam meio doidinhos. Mas é normal, isso, não se apavorem. Não fiquem achando que esqueceram de vocês ou que não sei o que. Às vezes esquece, né? Mas vai saber. Bom, então essas agências, elas contratam principalmente para crew e para staff. Algumas não contratam dançarinos, cantores, esse tipo de profissional. Então tem que procurar uma agência especializada nisso ou diretamente com a companhia. Bem como pessoal mais da área de, por exemplo, manutenção, que lida mesmo com o navio, com a estrutura do navio e etc. Que mais? Músicos e tal. Esses aí às vezes não conseguem se por essas companhias, por essas agências. Bom, quinta pergunta. Quanto demora e como funciona o processo de contratação? Bom, durante todo o ano as agências têm vagas, principalmente para crew. Porém, a partir geralmente de agosto, começam uma quantidade bem maior de vagas. Então, o que acontece? O ideal para garantir uma vaga seria participar do período do processo seletivo nessa época aí, depois de julho, agosto até setembro. E como funciona? Depende da companhia. No caso da Costa, eu tive que fazer uma entrevista com a agência, depois a entrevista com a companhia, depois fazer o STCW, que é o curso obrigatório para tripulantes de navios, cruzeiros, que é um curso que tem primeiros socorros, etc, etc, etc. Se quiserem fazer mais perguntas sobre isso, eu posso gravar um vídeo sobre isso ou responder aí e tal. E depois tive que ir de novo fazer o curso da Costa em si. O STCW é obrigatório para todos, já se preparem. Ele tem um custo, hoje em dia deve estar em torno de R$800 mais ou menos, e vocês que têm que pagar. Então se preparem, e sem contar a locomoção, porque não tem em todas as cidades, e nem em todas as capitais, que eu saiba. Bom, o curso da Costa, por exemplo, foi gratuito, porém eu tive que pagar todo o meu transporte, hotel, etc, etc, durante todo o tempo do curso. Algumas coisas, se vocês terminarem o contrato, serão pagas pela companhia, como por exemplo, exame médico, algum curso, alguma coisa assim, eles pagam, eles devolvem o dinheiro, porém tem que terminar o contrato, né? Não foi meu caso. Bom, sobre as entrevistas. Existem companhias que contratam com entrevista pelo Skype, outras entrevista presencial. A entrevista da Costa eu fiz por Skype. A entrevista para a animadora da Pumantura eu tive que ir pessoalmente para São Paulo, dançar, requebrar lá, fazer tudo que eles mandaram. Que mais? O processo pode demorar de... eu digo assim, pelo menos 2 meses, porque não são todas as datas que tem STCW, tem que esperar. Quem não tem passaporte tem que fazer passaporte, tem que esperar a data de embarque, enfim, é uma loucura. Às vezes é uma correria, em um mês eles já querem que vocês embarquem. Mas, olha, no meu caso eu fiz a entrevista em setembro ou outubro e embarquei somente no Natal, no fim de dezembro. Então, tudo depende. Que mais? Tem companhias que não têm o curso da própria companhia, como por exemplo a Pumantur. Todas as companhias vocês vão ter cursos dentro, assim, seguidamente dentro do cruzeiro, que vocês são obrigados a participar. Independente se essa companhia tem um curso antes do embarque ou depois. Por exemplo, da Costa eu fiz o curso antes e depois tive que fazer vários cursinhos dentro do cruzeiro. O que ferra com a pessoa, porque aí ela tem que trabalhar todas aquelas horas e ainda acordar cedinho e ir pro tal do curso. Para de latir! Ei, Laia! Bom, que mais?
vocês têm que fazer os exames médicos. Os exames médicos, eles são até que bem rígidos. Se der uma alteraçãozinha no xixi de vocês, vocês têm que refazer, esperar um tempo, refazer o exame e não podem embarcar até dar tudo certo. Dependendo da companhia, existem alguns exames que devem ser feitos, outros não e blá blá blá. Mas exames que praticamente todas as companhias pedem para fazer é exame de sangue, raio-x do pulmão ali e tal, exame de urina, raspagem ali da garganta, sei lá, pra fazer coleta e tal, teste de audição, como é que é? Pra ver se, aquele exame pra ver se não tem tuberculose, vários exames. Então, se preparem. Por exemplo, a Costa, eu tive que pagar os exames. Não recebi reembolso porque não terminei o contrato, mas eles dariam reembolso se eu tivesse terminado o contrato. A Pullmantur, eles mesmos pagam os exames, não tem reembolso. Você já vai lá no lugar e já tá pago, ok? Sexta pergunta. O que a companhia paga e o que a companhia não paga? Depende. Algumas companhias pagam quase tudo, ou se não pagam, reembolsam no fim do contrato. E o que todos se perguntam sobre a passagem aérea até o embarque. Algumas companhias pagam só se for internacional ou pagam o trecho inteiro. E pouquíssimas não pagam nada, ou não pagam, mas depois reembolsam, enfim. A Costa paga tudo. A Pullmantur, se não me engano, era só se fosse só o trecho internacional. Muitas vezes eles pagam, por exemplo, a Costa. Se vocês forem embarcar na Itália no dia 22 de julho, por exemplo, eles vão dar uma passagem que vocês vão chegar provavelmente no dia 21 de julho no destino. Vai ter o transfer que vai pegar vocês, que vai levar vocês para um hotel que vai estar pago pela Costa. Vocês vão dormir nesse hotel. No dia seguinte, o transfer vai pegar vocês e vai levar para o embarque no navio. Então, vocês podem dar uma descansadinha. Bom, sétima pergunta. Quais as vantagens e desvantagens de trabalhar em navio cruzeiro? Vantagens. Vocês vão ter comida feita, vocês vão ter praticamente tudo de mão beijada durante todo o contrato. Poucas coisas vocês vão ter que fazer. Vocês não vão gastar gasolina, não vão gastar em aluguel, não vão gastar nisso, nisso e naquilo. Não vão ter que se preocupar com quase nada. É muito trabalho? Sim, é muito trabalho. Mas é aquilo que vocês têm que fazer. Vocês não são obrigados a fazer mais nada praticamente. E vocês vão ter a caminha, vão ter tudo bonitinho, tutuquinho. Vocês vão ter o que eu sempre gostava de dizer, que era a melhor coisa. O fato de que não precisa acordar muito antes para ir trabalhar. Por quê? Vocês dão... Eu tô exagerando aqui, né? Mas, tipo, dá 5 passos, tá no trabalho. Dá 5 passos, tá no restaurante. Dá 5 passos, tá no crew bar. E assim vai. Vocês têm ainda outras vantagens. Muitos dos navios têm jacuzzi ou piscina, tem academia, tem bar, etc, etc, pros funcionários. Sempre separado dos funcionários e dos passageiros. Então, funcionários e tripulantes, né? Então, são algumas vantagens que de repente vocês não tenham na sua casa, certo? Que mais que tem de vantagens? Bom, tudo é muito intenso, é uma experiência incrível. O salário vale a pena porque vocês, além de ser um salário maior do que a maioria das pessoas ganha em terra, claro, trabalha-se muito, mas ganha-se consideravelmente bem. Além disso, vocês vão ter esse dinheiro limpo, porque vocês não vão estar pagando contas, quem morava de aluguel, etc, etc, etc. Que mais? Vantagens. Eu acho que é uma vantagem, mas sei lá. Vocês passam por uma experiência maravilhosa, eu costumava chamar de Big Brother marítimo. Porque assim, em uma semana, extrapolando em um mês, vocês já têm melhores amigos, maiores inimigos, vocês já choraram, já riram, já fizeram de tudo, já arrumaram namorado, namorada, enfim, é uma família, assim, vocês não têm noção.
Já tô ficando sem voz de tanto que eu tô falando. Bom, desvantagens de trabalhar então no cruzeiro. O que eu acho que é desvantagem? O esforço físico e mental e psicológico, assim, é muita coisa. Ao meu ver, é muita coisa. Dorme-se às vezes 4 horas por dia, trabalha-se, põe de 11 a 13 horas por dia. É muita pressão, assim, é uma judiação. Pausa! Eu tinha esquecido de falar da melhor vantagem que todo mundo quer trabalhar em cruzeiro. Pra quê? Pra conhecer um monte de lugares. Bom, desvantagens estão voltando. Tem que ter muita força psicológica para fazer esse negócio. E outra, uma das vantagens seria conhecer muitos lugares. Mas a desvantagem é que em muitos cargos, dependendo do horário de trabalho, dependendo disso, aquilo, você escolhe ou no horário de intervalo ou descansa ou vai passear. E muitas vezes eu era uma que escolhia descansar, porque não tinha como, sabe? Era muito cansativo. Então, mas assim, e outra, vocês não vão ser como os turistas que vão parar, vão descansar, vão ficar na praia, um monte e tal. Às vezes é bem corrido o negócio, porque tem tipo 2, 3 horinhas de intervalo só. Às vezes o navio para num lugar, tem que descer, pegar um ônibus pra ir até a praia ou onde for, né? Nisso já perde 1 hora, fica 1 horinha e já tá na hora de voltar. Mas é cada um, né? Mas eu acho que é uma experiência maravilhosa pra quem aguentar, assim, ó, show de bola. Eu aconselho total, pelo menos pela experiência. Se não gostar, deu, não vai mais, desiste, sei lá, mas vale a pena. 8ª pergunta. O que eu tenho a dizer sobre o fato de que dizem que em cruzeiros não se pode trabalhar, que eles não contratam quem tem tatuagens e piercings, etc. Bom, lá vem a minha explicação. É o seguinte, não é muito radical dizer eles não contratam. Sim, eles contratam, só que assim, por exemplo, olhem eu tenho piercing, eu tenho tatuagens, eu tenho os cabelos loucos, eu sou toda louca. Então assim, quando eu fui trabalhar lá, eu deixei meu cabelinho normal, eu tirei os meus piercings. O que acontece? Se vocês têm tatuagem que com uniforme cobre, vocês vão fazer entrevista e vão fingir que vocês não têm tatuagem. Vocês nem vão cogitar a possibilidade de ter tatuagem. Dependendo do cargo, eles aceitam. Por exemplo, um menino que fez a entrevista da Pullman Tour para animador comigo, lá em São Paulo, ele fez a entrevista de regata com uma tatuagem do braço inteiro aparecendo. E ele passou na entrevista. Então, assim, dependendo do cargo, eles até aceitam. Mas, assim, muitas vezes, ou eles não contratam, ou eles acabam passando, ou por a pessoa, pelo tripulante fingir que não tinha tatuagem e na verdade tinha, ou por eles terem aceito. O que acontece? Quando vocês chegarem no navio, aí vocês vão ter que esconder as tatuagens até vocês descobrirem se dá ou se não dá pra aparecer, entenderam? Eu não me incomodei quase nada, me incomodei com um chefe só, porque eu tenho 12 tatuagens, né? Então não tinha como esconder tudo. E, pô, maquiar tudo, esconder todo dia era um inferno, né? Mas no final deu tudo certo, a maioria é gente boa, chegando lá tudo certo. Até porque hoje em dia é muita vaga e principalmente crew, eles precisam, eles acabam aceitando, entenderam? Mas assim, tentem, né, esconder ou pensem bem, que se é pra ficar se escondendo, se é pra sofrer preconceito, eu acho que não vale nem a pena. É preferível arrumar um outro emprego ou sei lá, né? Mas enfim. 9ª pergunta. Qual deve ser o nível do idioma e quais idiomas deve se falar para passar numa entrevista de cruzeiro? Bom, todos os cargos exigem o inglês. Isto é, e algumas companhias o espanhol em vez do inglês. Mas assim, no geral é o inglês. Para cargos que ficam bem escondidos, que quase não tem, quase não falam, não se encontram, não ficam face to face com os passageiros, eles aceitam que o inglês seja básico, mas tem que ser
tem que saber pelo menos um pouco, porque as instruções, se der uma emergência no navio, se isso e aquilo, vai ser tudo dado em inglês, exceto algumas exceções em italiano, espanhol e tal. Então, assim, tem que saber, não adianta. Mas, assim, alguns cargos, no meu cargo pedia de 2 a 3 idiomas, então tudo bem. Alguns cargos, por exemplo, recepcionista do cruzeiro, etc., que o recepcionista é staff, tá? Eu esqueci de falar antes. Exige, às vezes, 4, 5 idiomas. E alguns exige só o inglês, ou sei lá. Mas show de bola. E algumas companhias, como a Pullmantur, por exemplo, são muito mais focadas no espanhol do que no inglês. Então, assim, a entrevista vai ser no idioma? Vai ser. Eles vão falar com vocês no idioma que vocês disseram que falam, para testar e ver como é que tá o nível de vocês. Muitas vezes, em algumas entrevistas, se vocês disserem que falam 3 idiomas, eles vão fazer o teste só em inglês com vocês, porque é o mais importante. Mas às vezes vão fazer em todos. 10ª pergunta. Como são as entrevistas de cruzeiro? A entrevista com a agência é mais tranquila. Alguns são bem malvadinhos, assim. Mas é porque eles têm que fazer o papel deles, né? Então, vocês têm que mostrar que vocês sabem as coisas. Mesmo que sejam uns bostas, vocês têm que fingir que sabem o que estão falando e que são fodas. Então, assim, o que eles pedem? Tudo depende. Muitas vezes eles vão pedir, por exemplo, uma entrevista para restaurante. Pode ser que eles peçam: como que chama a bandeja em inglês? Quais que são os nomes das comidas assim, assim, assado? Que bebida você ofereceria para a comida tal? Blá, 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 blá. Alguns não perguntam bosta nenhuma. Tipo, se eles estão muito necessitados de uma pessoa pro cargo, ou se eles foram com a tua cara e não querem nem saber se tu sabe ou não alguma coisa, eles não vão pedir quase nada. Mas assim, sejam confiantes e no final dá tudo certo. Bom, é meio complicado, porque cada entrevista é uma entrevista, né? Eu mesma já fiz várias e é relativo. 11ª pergunta. Qual a duração de um contrato de trabalho em cruzeiros marítimos? Os contratos vão de 4 meses a 9 meses, dependendo da companhia e dependendo do cargo. Eu já vi músicos que têm contrato de 4 meses, mais tipo, por exemplo, só temporada brasileira ou etc. E porque às vezes a música que toca ou o tipo de músico que toca, que faz sucesso aqui no Brasil, não faz na Europa e etc. Mas no geral vai de 6 a 8 meses. Na Costa o contrato seria de 8 meses e na Pullmantur de 6 meses. Mas depende da companhia. Existem várias companhias. Algumas têm cruzeiros que vêm para o Brasil, outras não. No caso, se vocês forem se inscrever e tal, para trabalhar, se candidatar, enfim, para trabalhar num cruzeiro que não vem pro Brasil, aí o negócio, só uma dica, né? A exigência quanto aos idiomas fica mais rígida. Beleza. 12ª pergunta. É verdade que o navio balança muito e dá muito enjoo? Bom, muitas pessoas que vão trabalhar em cruzeiros já viajaram em cruzeiros, já sabem como é. Algumas pessoas nunca andaram num navio e não têm ideia de como seja, que era o meu caso. Beleza, eu pensava, bobagem, tipo, todo mundo fala que dá enjoo. Não. Gente, dependendo do cruzeiro, dependendo da região que ele estiver andando, navegando, e ele balança muito, de chegar a cair copo no chão e etc. E assim, ó, eu passei a primeira semana só vomitando, com dor de barriga, com isso, com aquilo. Um pouco pela comida, que era bem temperada e por causa do balanço do navio. E também porque mudança total da rotina e tal, né? Mas, assim, eu não quero apavorar vocês. Mas dá enjoo, sim. Bastante. Mas depois acostuma, tá? Não se apavorem que depois de uns dias acostuma mesmo. Depois de um tempo vocês nem dão mais bola.
Gente, antes de eu terminar, não é uma pergunta, mas queria dizer algumas coisas bizarras e tal que acontecem no cruzeiro. Vocês têm que estar cientes que vocês vão lidar com pessoas do mundo inteiro, principalmente filipinos, indianos. Essas pessoas desses países, elas estão em grande quantidade nos navios. Se vocês souberem lidar e aceitar as diferenças e tal, vai dar tudo certo. Só queria comentar, as coisas mais estranhas que eu vi foram... Os filipinos, eles se apaixonam por todo mundo, eles amam todo mundo, eles idolatram, eles mandam bilhetinho, eles ligam pra cabine, eles fazem de tudo. Chega a ser até um pouco irritante às vezes, mas, assim, são pessoas muito boas se vocês souberem lidar e entender. Também muito estranho o restaurante, porque, assim, ver o que as pessoas comem, que nem os indianos, eles comem muitos deles comem com as mãos. Eles utilizam um tempero lá que infecta o restaurante inteiro e ninguém mais consegue comer com o cheiro. Os filipinos, vocês olham no café da manhã, eles estão comendo arroz e ovo. É tudo muito estranho, mas assim, muito, muito interessante conhecer a cultura, né, das pessoas. Nós também temos algumas manias, algumas coisas bem diferentes, né? E eles aceitam, então temos que aceitar também. E o que mais? Muitas vezes tem festa da tripulação, que é muito legal, então assim, o pessoal aproveita pra conversar, pra se divertir, pra esquecer um pouco do trabalho, isso é muito legal. E assim, vocês sentem muita falta da família, mas ao mesmo tempo vocês... É uma coisa muito boa, vocês fazem muitas amizades lá. Sempre vai ter alguém... Olha, pode ser a pessoa mais feia do mundo, mais escrota do mundo. Se tu tiver choramingando num canto, se tu tiver com a cara fechada, tu não tiver bem, vai ter alguém lá pra te consolar, pra te dizer, não fica assim, vai dar tudo certo, lá, lá, lá. Então é bem legal. E é isso. Eu vou ficando por aqui, porque vai ficar muito longo o vídeo, né? E uma outra hora eu faço uma sobre, pra quem passou na entrevista, o que levar na mala, o que nananana, se vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, ou sei lá, que vocês queiram me perguntar, fiquem à vontade. E agradeço se gostaram dos meus vídeos, se inscrevam no meu canal, cliquem em gostei. E até a próxima. Beijo, tchau, tchau!